Agatha Meirelles está com a gente, Ana? Está com a gente aqui para falar sobre mais desdobramentos das investigações por lá, Joel, que os investigadores estão atrás do quanto foi desviado da saúde nesse período de pandemia. Tem mais informações sobre isso. Verdade. Agatha, muito boa tarde a você. Já tomamos conhecimento que o Edmar Santos, o ex-secretário de saúde daí, que foi preso, a polícia encontrou quase 10 milhões de reais em espécie na casa dele, já confessou que recebeu aí 600 mil reais de propina, Agatha? Boa tarde, bem-vinda, boa semana. Boa tarde, Joelane, a todos. Oi. Boa semana para vocês também. Pelo menos 600 mil reais de propina, isso de uma única pessoa, de um único operador financeiro, que inclusive está foragido, é o José Carlos de Mello, ele que é ex-pró-reitor da Universidade de Iguaçu, uma universidade aqui do Rio de Janeiro, e aí ele deu em dinheiro vivo, cash, dentro de uma mochila, 600 mil reais. Isso foi o que disse o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, durante a delação premiada que ele fez junto com o Ministério Público Federal. E aí o que ele explicou é que em um dos encontros, um jantar na casa do José Carlos, o próprio falou: olha, Edmar, eu vou te dar o dinheiro, a propina o valor que a gente tinha combinado, e aí esses 300 mil reais ele enfiou numa mochila e deu para o Edmar. E depois eu te dou os outros 300 mil. E aí o Edmar falou assim: tá bom, mas não tem outra maneira de você me transferir esse dinheiro? E ele falou: não, só em dinheiro vivo. E aí colocou dentro de mais uma mochila, porque o Edmar não queria ficar andando com esse dinheiro por aí, colocou dentro de mais uma mochila esses 300 mil reais e entregou. O nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas como é que funcionava esse esquema? Para quê que esse dinheiro foi pago? O José Carlos funcionava como um operador financeiro. Ele fazia a ligação entre as empresas, as organizações sociais que queriam contratos na Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde. Então, entre o Edmar e as empresas, tinha o José Carlos, ele que fazia a transação, recebia por isso e também pagava. Só que, além do secretário de Saúde, o próprio Edmar disse que o José Carlos pagava uma mesada também para deputados da Assembleia Legislativa aqui do Rio, entre 10 e 12 deputados, não disse nenhum nome, mas a gente sabe que o presidente da Alerj, o André Ciliano, foi alvo da Operação Trizem Idem na sexta-feira, e aí ele disse que entre 10 e 12 deputados pagavam ali uma mesada, o José Carlos pagava uma mesada para também facilitar todo esse esquema. Então era assim que funcionava essa relação da Secretaria de Saúde com a propina e o José Carlos. O que eles disseram também é que a gente, lendo as 403 páginas que a gente disse na sexta-feira da denúncia do Ministério Público, é que a empresa, vocês devem lembrar da história da geosmina na água aqui no Rio de Janeiro, 9 milhões de pessoas atingidas. Pois é. Na época que a empresa que foi contratada para limpar a água, para tentar dar uma solução rápida para os cariocas, essa empresa também estava envolvida nesses esquemas. O governador Wilson Witzel, inclusive, apontado pelo Edmar como chefe, como quem encabeçava todos esses contratos, como quem levava um valor fixo em todos esses contratos. Então, aos poucos, a gente vai destrinchando o que cada um disse nessa denúncia do Ministério Público Federal, mas Edmar Santos levou uma bolada e tanto, isso de um único operador, fora o que ele ainda não disse na delação e não foi exposto ainda na denúncia do Ministério Público Federal, né, Joel e Ana? Caramba, se for revisar todos os contratos aí do Rio de Janeiro, Joel, é possível que encontrem algum desvio, algo de errado em cada um deles, né? É verdade. Onde mexe, aparece corrupção. É verdade. Agora, Agatha, o Witzel foi afastado logo depois da delação premiada, né? O que é que o Edmar revelou nessa delação que acabou incriminando ali o Wilson Witzel? Porque não afastaria um governador de estado com uma facilidade tão grande se não tivessem provas, né? Acredito que há alguma prova bem robusta que acabe justificando o afastamento do Witzel, que se deu logo depois da delação, não é verdade? Foi uma junção de provas, né? Foi a delação do Edmar, que disse que o Witzel sabia sim e participava de forma ativa e direta de todos esses esquemas envolvendo a corrupção e também a quebra de sigilo telefônico e bancário da primeira-dama, Helena Witzel. E aí, nessa quebra de sigilo telefônico e bancário, mostrou, por exemplo, que a primeira-dama estava recebendo repasses das empresas de Mário Peixoto, que está preso desde a Operação Favorito, e que esses repasses eram transferidos de forma direta
para o governador Wilson Witzel. Não sei se vocês vão lembrar, mas na sexta-feira a gente também trouxe que na denúncia do Ministério Público Federal tinha um e-mail do próprio governador enviando para a primeira-dama um contrato de uma empresa que trabalhava com o governo do estado, falando, olha, é só assinar, já fechamos tudo para você. Então, foi uma junção de provas, só que o próprio STJ entendeu que a prisão não caberia nesse primeiro momento e que o afastamento encerraria esse esquema de corrupção, esse ciclo, e aí por isso só afastou. Tá bom então, Agatha. Muito obrigado, viu, querida? Um abraço para você, boa semana. Boa semana para vocês. Valeu.